Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Isaías, capítulo de número 56. Isaías, capítulo de número 56. E o versículo de número 11. Isaías 56, versículo de número 11, que diz assim, em nome do Senhor Jesus. São cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem entendimento, todos seguem o seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Aleluia, glória a Deus. Alabashura, labaracantrabalassai. Essa palavra está falando, é uma exortação contra os ímpios, né? Contra os ímpios. O que é ímpio? São pessoas que não são cristãs, pessoas que seguem outras crenças, crenças pagãs, pessoas até que nem acreditam em Deus, nem acreditam em palavra. Essas pessoas são vistas perante a Bíblia como ímpios, em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero ressaltar uma coisa importante aqui. Eu não quero falar sobre os ímpios, eu quero falar sobre os falsos profetas. Em nome do Senhor Jesus. Há uma grande quantidade de falsos profetas. Tome cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas estão enganando muitas pessoas e levando as pessoas para o abismo. Em nome do Senhor Jesus. Nós temos que refletir. Nós temos que refletir a quantidade de falsos profetas que tem em diversas igrejas no Brasil e no mundo, enganando diversas pessoas com falsas revelações, com falsas profecias, querendo extorquir as pessoas com dinheiro, querendo arrancar dinheiro das pessoas. Existe uma grande quantidade de falsos profetas e você tem que tomar cuidado. Peça a Deus para te orientar. Peça a Deus resposta sobre certos profetas. Se verdadeiramente são servos de Deus, se verdadeiramente são profetas de Deus, ou se são lobos em pele de cordeiro. Peça a Deus resposta, não se deixe enganar por revelações, por falácias, por profecias, falsas profecias. Não se deixe enganar. Porque a Bíblia relata que haverá muitos falsos profetas antes da vinda de Cristo, da volta de Cristo. Jesus já veio à terra, mas a palavra diz que ele vai voltar novamente. Mas antes da volta dele, a Bíblia relata, está sempre relatando que haverá muitos falsos profetas. Quem está sob a sua liderança? Quem está te liderando? Você já é cristão, já é evangélico? Peça a Deus resposta sobre quem está te liderando, sobre os teus pastores. Porque de repente você olha, é uma coisa, mas como nós não temos a capacidade de sondar pensamentos, somente Deus tem, e Ele sabe quem realmente é profeta de verdade e quem não é. Então peça a resposta a Ele, de quem são os verdadeiros profetas, de quem você deve confiar e quem você não deve confiar. Porque os profetas, geralmente, os falsos profetas, geralmente têm uma boa lábia, têm uma boa dicção, têm uma boa oratória, se expressam bem, eles fazem discursos que tocam no seu coração, que te deixa deslumbrado, que te deixa iludido, de repente se aproveita de um problema emocional que você tem, de repente você está num momento muito frágil da sua vida,
Aí aquele profeta percebe isso e começa a dar profecias para você, falsas revelações, falsas profecias, para te enganar e até mesmo para te arrancar dinheiro, em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos, em nome do Senhor Jesus, que existem muitos verdadeiros profetas nesta nação, neste Brasil e no mundo inteiro. Mas também existem muitos falsos profetas. E nós temos que tomar cuidado com eles. Como diz aqui, ó, são cães devoradores, insaciáveis. São pastores sem entendimento. Todos seguem o seu próprio caminho. Cada um procura vantagem própria. Aleluia, nós temos que tomar cuidado com os falsos profetas. Tá bom? Peça a Deus resposta. Quando você estiver assistindo um vídeo, sabe, tem muitos falsos profetas por aí fazendo várias lives, gravando vários vídeos na rede social e liderando diversas igrejas, diversos ministérios e ministérios até grandes, congregações grandes. E eles estão nas redes sociais com bastante visualizações e tal, bastante seguidores, mas tome cuidado, peça a resposta a Deus para ver se aquela coisa que ele te falou é de Deus mesmo ou não é. Peça a Deus a resposta se aquele profeta verdadeiramente é um profeta ou é um falso profeta. Não se deixe enganar. Eles têm uma aparência muito boa, mas não se engane pela aparência. Não se deixe enganar pelas aparências. Peça a Deus sempre resposta sobre essa questão, para que Deus te revele os verdadeiros profetas e os falsos profetas, tá bom? Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua casa. Fica esse alerta aí para você não sair acreditando em todas as profecias que você ouve por aí, em todas as revelações que você ouve por aí. Peça a Deus resposta para saber se aquela revelação realmente veio dele, se aquela profecia realmente veio dele. Não se deixe enganar, meu irmão. Não se deixe enganar, minha irmã. Existem muitos falsos profetas e a Bíblia nos alerta sobre isso, tá bom? Toma cuidado referente a isso. Peça a Deus sempre uma resposta e Deus irá te responder quem são os verdadeiros e quem são os falsos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Um beijo no seu coração, um forte abraço para você. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo e tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Lucas 4, versículo 1, em nome do Senhor Jesus. Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 1, em nome do Senhor Jesus, que fala sobre a tentação de Jesus no deserto, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar lendo em nome do Senhor Jesus, diz assim a palavra. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Versículo 2. Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Aleluia, glória a Deus. Essa passagem fala, uma passagem muito conhecida,
fala sobre a tentação que Jesus sofreu no deserto, o diabo tentando ele, o diabo tentou ele diversas vezes, Jesus sempre resistiu. Todas as vezes que o diabo tentou ele, Jesus resistiu. O que eu entendo com essa passagem, que nós devemos resistir à tentação. A tentação, ela vem para nos provar, para nos provocar, para saber se nós estamos fracos ou se nós estamos fortes. Jesus provou que ele estava forte espiritualmente, ele estava fraco porque ele estava com fome, 40 dias e 40 noites sem comer nada. Lógico que o corpo físico necessita de alimento, necessita de água, né? De proteína, mas ele estava forte aqui, ó, na mente, ele estava forte espiritualmente. Todas as vezes que o diabo tentou ele, em nome do Senhor Jesus, ele resistiu bravamente às tentações do diabo. E hoje em dia não é muito diferente conosco, com o mundo do jeito que está aí, com as coisas do jeito que estão hoje em dia, né? Em nome do Senhor Jesus. As tentações, elas surgem como fogo para nos tentar, para nos provocar, para que nós possamos cair em pecado, para que nós enfiamos o pé na jaca, como dizem, e mergulhamos no pecado. Tem pessoas que nem resistem, a tentação vem e já agarra a tentação logo, nem resiste nem nada, já cai, já mergulha no lamaçal do pecado e nem tem a consciência de que está pecando em nome do Senhor Jesus. Mas a verdade é que nós devemos resistir à tentação, no sentido sexual, no sentido, em todos os sentidos, não é só no sentido sexual, não. A tentação, por exemplo, de você falar mal de uma pessoa. Surgiu uma oportunidade de você falar mal de alguém e você se segura e fala, não vou falar mal dessa pessoa. Você está vencendo a tentação de falar mal das pessoas. A tentação de você vencer a inveja, de você não ser uma pessoa invejosa, de você ver um irmão ou uma irmã se dando bem na vida, digamos assim, e você torcer pela vitória dele, pela vitória dela, e não invejá-lo, não cair na tentação de invejar. A tentação de não mentir, de não falar mentiras. Tentou uma oportunidade de você falar mentira para você sair de uma certa situação e você se segurou e não mentiu e falou a verdade em nome do Senhor Jesus. Isso é resistir à tentação. Temos que resistir à tentação, meus irmãos. Porque sem resistir à tentação, nós não temos como agradar o Espírito Santo de Deus, nós não temos como agradar a palavra de Deus, agradar ao nosso Senhor Jesus, agradar ao nosso Deus Salvador. E a tentação, convenhamos aqui entre nós, é uma coisa gostosa, prazerosa. O pecado é prazeroso. Só que o prazer do pecado te leva para o abismo, te leva para o inferno, para o andar de baixo, como dizem. É uma coisa prazerosa o pecado. A tentação também é prazerosa. Prazerosa em todos os aspectos, não é só no sentido sexual, não, em todos os aspectos. Em nome do Senhor Jesus. Mas o maior prazer que nós temos que ter é na palavra de Deus. Nós temos que se deleitar, que se deliciar com a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, e resistir à tentação, em nome do Senhor Jesus. Porque o inimigo, ele vem em nossas vidas, Satanás vem contra nossas vidas, cheio de tentações para nos oferecer, cheio de propostas pecaminosas para nos oferecer. Mas aquela pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela diz, não, está repreendida em nome do Senhor Jesus.
Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu não vou cair em tentação em nome do Senhor Jesus. E com isso você se torna um bem-aventurado, uma bem-aventurada, uma pessoa feliz e o melhor de tudo, uma pessoa que agrada o Espírito Santo de Deus. Quando você resiste a Satanás, quando você resiste ao pecado, quando você resiste às tentações, você está agradando o Espírito Santo de Deus. Então, neste dia, nesse vídeo, neste momento que você está me assistindo, reflita e resista às tentações em nome do Senhor Jesus, para que Deus possa se agradar de você. Tenha uma boa conduta pautada na palavra de Deus. Seja obediente à palavra de Deus, seja temente a Deus. Busque, ore, vá à igreja, se arrependa dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos. Inicie uma nova jornada na sua vida. Resista à tentação, escolha não pecar, escolha não cair em tentação, escolha resistir ao diabo. A palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir às tentações de Satanás contra a nossa vida. Nós temos que resistir às tentações que nos induzem a pecar, a desagradar ao Espírito Santo de Deus. Então, neste dia que você está assistindo esse vídeo, não sei a hora que você está assistindo, reflita e resista à tentação a partir de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Agrade o Espírito Santo de Deus, que ele se agradará de você. Amém? Fica com essa palavra, meu irmão, minha irmã. Resista às tentações desse mundo e você será um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Amém? Fica com essa palavra. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E até o próximo vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Te agradeço do fundo do meu coração. Prometendo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter me assistido e tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em 2 Coríntios, capítulo 13 e o versículo 8, em nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, que diz assim, em nome do Senhor Jesus. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Diga a verdade. Doe a quem doer, custe o que custar. Diga a verdade, fala a verdade. Seja uma pessoa franca, sincera, honesta, íntegra, correta. Não seja uma pessoa mentirosa, dissimulada, falsa, que não expressa o que realmente pensa. Diga a verdade, seja verdadeiro, seja verdadeira. Seja verdadeiro no meio das pessoas que estão ao seu redor. Seja verdadeiro, seja verdadeira, seja franco, seja sincero, seja sincera. Fale a verdade, não importe as circunstâncias, por mais que a verdade possa machucar, por mais que a verdade possa doer. Fala a verdade.
não minta, não tenha lábios mentirosos, não seja mentiroso. Não seja, em nome do Senhor Jesus, uma pessoa dissimulada, uma pessoa falsa, uma pessoa fingida, que não é sincera, uma pessoa que não é verdadeira. Diga a verdade, fale a verdade, em nome do Senhor Jesus. A palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade nos liberta. Sabe aonde está a verdadeira verdade? A verdade verdadeira? Na palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, aqui você só vai encontrar a verdade. De Gênesis a Apocalipse, na palavra de Deus, você só vai encontrar a verdade. Então, diga a verdade. Viva em prol da verdade, como diz aqui o versículo. Eu vou repetir novamente. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Nada podemos contra a verdade. A verdade sempre aparece, sabia disso? A pessoa, quando é mentirosa, ou então quando está escondendo alguma coisa, quando tem alguma coisa escondida debaixo do tapete, como dizem, a verdade sempre vem à tona, a verdade sempre aparece, mas dia menos dia, a verdade é sempre revelada, porque Deus nos revela a verdade. Deus é um Deus verdadeiro, em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. Fale a verdade. Seja uma pessoa verdadeira. Seja uma pessoa sincera. Principalmente a verdade de Deus, a palavra de Deus. Que é a verdade que muitas vezes nos atinge em cheio, mas não é para o nosso mal. É para a nossa correção, é para o nosso bem, porque Deus é um Pai bom e muitas vezes Ele fala a verdade que está aqui na palavra para nós, usa muitas pessoas para falar a verdade que está aqui na Bíblia para nós e muitas vezes não é o que nós gostaríamos de ouvir, mas é o que nós precisamos ouvir. Então, a verdade nos liberta da mentira. A verdade nos liberta da mentira. Diga sempre a verdade. Seja franco, franca, seja sincero, seja uma pessoa verdadeira. Caminhe nas veredas da verdade, principalmente da palavra de Deus, que com certeza Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E o que eu aprendo com isso é que não vale a pena ser um mentiroso nem uma mentirosa, porque mais dia menos dia a verdade sempre vem à tona, a verdade sempre é revelada. Então eu aprendo com a palavra de Deus que falar a verdade é sempre o melhor caminho. Amém? Amém, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Vou ficando por aqui, tá bom? Prometendo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe você. Amém? Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Lucas, capítulo 4, e o versículo 40. Lucas, capítulo 4, e o versículo 40, que diz assim, em nome do Senhor Jesus. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos
os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Aleluia, glória a Deus. O título do texto diz assim: o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Aleluia. Deus, Jesus, tem o poder de curar. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. E é maravilhoso servir a Ele, é muito bom servir a Ele, porque Ele, em nome do Senhor Jesus, sempre nos recompensa. Quando nós somos fiel a Jesus, nós somos recompensados em nome do Senhor Jesus. E Jesus, Ele tem o poder de cura, tem o poder de expulsar demônios. Não existe nenhuma enfermidade que Jesus não possa curar. Então, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. Aleluia. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. Ele é digno de toda adoração, de toda honra, de todo louvor, de toda glória. E nós temos que saber da importância de servir a Jesus. É muito importante servir a Deus, é muito importante servir a Jesus, é muito importante crer em Deus, crer em Jesus, crer que Jesus é capaz de fazer milagres, prodígios e maravilhas, crer que Jesus é capaz de curar, de libertar e de salvar. Olha o que diz aqui, vou repetir mais uma vez. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Aleluia. Somente ele colocando as mãos, ele cura. Aonde Jesus coloca a mão, tem cura. Aonde tem um toque de Jesus, tem cura, em nome do Senhor Jesus. E ele cura todo tipo de mal, todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. Ele liberta de todo tipo de mal, porque Jesus é maravilhoso, e ele sendo maravilhoso, logo ele faz maravilhas. Se Jesus é maravilhoso, então ele faz maravilhas, ele faz prodígios, milagres, ele faz coisas maravilhosas pelas nossas vidas. Ele nos protege o tempo inteiro, nos guarda, nos guia, ele cura, ele liberta, ele nos salva, em nome do Senhor Jesus. Então, é maravilhoso nós podermos crer em Jesus, é maravilhoso nós podermos confiar nele, que ele é capaz de curar, ele é capaz de salvar, ele é capaz de libertar de todos os males, de todas as correntes do mal, em nome do Senhor Jesus. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, aleluia, porque ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele é maravilhoso, ele é santo. Nós precisamos servir a ele, nós precisamos crer nele, porque ele cura todas as enfermidades, ele liberta de todos os males, dos vícios, das drogas, da bebida, do vício sexual. Ele muda nossas vidas, ele expulsa os demônios, ele nos liberta de males espirituais, ele cura nossas enfermidades, ele muda a vida das pessoas. Jesus tem o dom de mudar
a vida das pessoas. Quando uma pessoa conhece Jesus verdadeiramente e se entrega para Ele, ela tem a sua vida renovada, ela tem a sua vida mudada, em nome do Senhor Jesus. Então Jesus, ele tem um poder de curar, de libertar e de salvar. Então creia, se você estiver com alguma enfermidade, creia que Ele tem o poder de te curar. Se você estiver com algum mal espiritual, creia que Ele tem o poder de te libertar, de expulsar os demônios. Se você estiver nos vícios da bebida, das drogas, do cigarro, creia que Ele tem o poder de te libertar desse mal, dos vícios, em nome do Senhor Jesus. Porque Jesus faz maravilhas, Jesus é maravilhoso, Jesus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra, meu irmão. Lucas capítulo 4 e o versículo 40, que fala sobre o poder que Jesus tem de curar as pessoas, de libertar as pessoas, de renovar a vida das pessoas. Amém? Ele tem o poder de curar, de libertar e renovar nossas vidas. Por isso, nós temos que ser grato a Ele, servir a Ele, e com certeza Ele nos recompensará, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Muito obrigado por você ter me assistido até aqui. Um beijo no seu coração, um forte abraço para você. Vou ficando por aqui. Este foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vou ficando por aqui, prometendo voltar no próximo vídeo, se assim Deus permitir, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por ter me assistido até agora. Sou eternamente grato a você. Que Deus te abençoe, tá bom? Vou ficando por aqui, prometendo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir, em nome do Senhor Jesus. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E esta palavra está no livro de Mateus, capítulo 20, e o versículo de número 16. Mateus, capítulo 20, e o versículo de número 16. O tema do texto diz assim: a parábola dos trabalhadores na vinha. Aleluia, glória a Deus. E o versículo 16 diz assim: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Aleluia, glória a Deus. Se nós lermos esse texto de Mateus capítulo 20, nós vamos ver que fala sobre a parábola dos trabalhadores, né? Os trabalhadores na vinha. Um homem, nos dias de hoje ele seria um empresário, saiu pelas ruas procurando trabalhadores para trabalhar para ele. Ele saiu diversos horários do dia para procurar pessoas para trabalhar para ele. Saiu durante as 9 horas da manhã, saiu durante o meio-dia, saiu durante as 3 horas, saiu durante as 5 horas da tarde e foi contratando as pessoas. E aquelas pessoas, aqueles homens foram trabalhando na vinha, né? Trabalhando na produção da vinha, e ele prometeu pagar um salário para cada um daqueles homens. E depois, na hora de receber o salário, cada um fizeram fila para receber. E o interessante é que todos aqueles que chegaram cedo e os que chegaram depois, atrasado, em outros horários, por exemplo, os que chegaram às 9 horas da manhã para trabalhar, receberam o salário. Os que chegaram
meio-dia e entre meio-dia e 3 horas, receberam também um salário. E os que chegaram por último em 5 horas da tarde, também receberam um salário. E aconteceu que começou a ter uma discussão, em nome do Senhor Jesus. Começou a ter uma discussão entre aqueles trabalhadores com o homem que contratou eles, que hoje em dia seria um empresário, né? E aqueles que chegaram primeiro, por volta das 9 horas da manhã, começaram a trabalhar mais cedo, começaram a reclamar que os outros que chegaram mais tarde, né, a meio-dia, às 3 horas, às 5 horas da tarde, receberam a mesma coisa que eles que chegaram primeiro receberam. Então eles ficaram chateados, ficaram revoltados com isso. Aí o empresário disse, em nome do Senhor Jesus, o empresário da época, né, o chefe deles, disse que ele poderia fazer o que ele quisesse com o dinheiro dele e que o tratado era pagar um salário, um denário para cada um daqueles homens, nada mais disso, um denário. Um denário era a moeda da época, era o dinheiro da época, né, era chamado denário, em nome do Senhor Jesus. Então, assim, o que eu entendo com isso? Os últimos que, perante os trabalhadores que estavam trabalhando, os que chegaram por último, eles receberam a mesma quantia que os que chegaram primeiro receberam. Então aqui a palavra diz, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Hoje em dia, o que isso quer dizer? Muitos chegam primeiro no reino de Deus. Muitos chegam primeiro a servir a Deus. Tem muitas pessoas já há muitos anos na igreja, que já servem a Deus já há muitos anos. E tem pessoas que entram agora e começam a servir agora a Jesus, se converte agora ao Evangelho. São novos convertidos. E essas pessoas são tratadas da mesma forma que aqueles que estão já há muito tempo nas igrejas, convertidos. E hoje em dia o que eu entendo também com isso é que muitas vezes nós estamos na fila da vida, esperando por diversas coisas, nós somos os últimos da fila. E muitas pessoas vão passando na nossa frente, vai passando na nossa frente, vai passando na nossa frente, e parece que nunca chega a nossa vez, parece que nunca chega a nossa hora, não é assim? Mas o que Deus faz? Deus faz com que os últimos se tornem os primeiros e os primeiros se tornem os últimos. Porque os primeiros muitas vezes acham, porque chegaram mais cedo, porque chegaram primeiro, acham que têm privilégios, inclusive dentro da igreja. Tem pessoas que acham que porque já tem muito tempo de anos e de igreja, que já são convertidos já há muito tempo, que já são evangélicos já há muito tempo, acham que tem que ter certos privilégios, só porque já são evangélicos já há muito tempo. E quando chega um novo convertido e começa a ter os mesmos privilégios que eles têm, eles acham ruim. Eles não querem que um novo convertido tenha os mesmos privilégios. A mesma coisa é numa empresa. Uma pessoa que já trabalha já há muitos anos numa empresa, está acostumada a ter certos benefícios, e de repente chega uma pessoa agora nova na empresa, recém-chegada, e começa a ter os mesmos benefícios que aquele trabalhador estava tendo. Isso parece um pouco sem justo, né, com aquele que está em primeiro, com aquele que chegou primeiro, com aquela que chegou em primeiro. Mas muitas vezes quem chega em primeiro, quem chega em primeiro em diversas situações na vida, não sabe dar valor. Acha que ganhou porque chegou em primeiro. Mas na verdade, ganhou, teve algum benefício, teve alguma vitória na vida, não foi porque chegou primeiro, foi porque Deus decidiu abençoar esta pessoa. E muitas vezes essa pessoa não reconhece que foi Deus que abençoou e acha que foi porque ela chegou primeiro.
porque ela conseguiu com as forças do braço. E muitas vezes chega as pessoas por último, em diversas situações, seja na igreja, seja no trabalho, na vida, a pessoa que está em último na fila, mas ela está ali com fé em Deus e acreditando que Deus vai ajudar ela, que Deus vai ajudar ele. Quando chega a hora dele, aí dá valor a Deus, agradece, dobra o joelho, agradece, em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes tem muitas pessoas que estão em primeiro lugar na vida, mas não dão valor a nada. Em primeiro lugar no sentido financeiro, no sentido de status, até mesmo dentro da igreja. Eu não digo primeiro lugar, mas já estão muitos anos dentro da igreja e, na verdade, nunca se converteram de verdade e querem ter muitos privilégios dentro da igreja, só porque já tem muito tempo dentro da igreja. E chega um novo convertido, empenhado em fazer a obra, uma nova convertida, empenhada em fazer a obra, e é discriminado muitas vezes porque é novo, porque é novo, porque tem pouco tempo de convertido. E numa empresa é a mesma coisa, pessoas que já têm muitos anos de casa, que já têm muitos anos de empresa, se acostuma com aquele tempo ali e tal, não produz mais coisa nova, fica uma rotina ali dentro da empresa, e chega uma pessoa nova para trabalhar com disposição, fazendo coisas novas, fazendo tudo que tem que fazer, e essa pessoa é discriminada por aqueles que já estão muito tempo no trabalho. Mas o que eu entendo com isso? Os últimos serão os primeiros. Os últimos são mais empenhados do que aqueles que chegam em primeiro, porque aqueles que chegam em primeiro acham que chegou em primeiro por causa da força do braço. Mas os últimos, eles chegam, na maioria das vezes, pela fé em Deus, pela dedicação em Deus. E por isso Deus abençoa aqueles que chegam em último e transforma aqueles que estão em último, coloca eles em primeiro lugar. E é quando tem uma virada de vida. Quantas pessoas que eram pobres e hoje em dia têm uma condição financeira boa. E isso é em todos os aspectos, porque Deus coloca o último em primeiro lugar, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Fica com essa palavra, essa foi a palavra de hoje. Os últimos serão os primeiros. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. E tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Mateus capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 5. Mateus capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim, vamos estar lendo a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus, vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor. O suicídio de Judas. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando, levaram-no e o chegaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus foi condenado, e foi tomado de remorso, e devolveu ao chefe dos sacerdotes, aos líderes religiosos, as 30 moedas de prata. E disse, pequei, pois traí sangue inocente. E os sacerdotes fariseus responderam, que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo, e foi e se enforcou-se. Aleluia, glória a Deus. Eu venho falar aqui sobre um pouco de Judas, da história de Judas, ou Iscariotes, né? Mais conhecido como o homem que traiu Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Judas foi um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus para fazer a obra. Mas desde quando Jesus escolheu ele, Jesus já sabia que lá na frente
ele iria traí-lo. Jesus, inclusive, sabia que ele iria ser morto, que ele iria ser crucificado, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onisciente, onipotente, onipresente em nome do Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Então ele escolheu Judas, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo para ser um discípulo dele. Para quê? Por que Jesus escolheu uma pessoa que ele sabia que ia trair? Era simples, porque a palavra tinha que ser cumprida. As escrituras tinham que ser cumpridas. Para hoje em dia nós temos a Bíblia aqui. Para hoje em dia nós temos as escrituras para nós meditarmos, para nós aprendermos com a palavra. Principalmente no Novo Testamento, que fala de Jesus, né? Da vinda de Jesus aqui na terra, da estadia de Jesus aqui na terra. E Judas, ele andava com Jesus, é como muitos dizem, Judas, ele seguia Jesus, mas não servia Jesus. Tem diferença de você seguir Jesus e tem diferença de você servir Jesus. Muitas pessoas seguiam Jesus atrás de milagres, atrás de benefícios, mas quando o assunto era servir, não servia verdadeiramente. Então Judas não servia Jesus. O que Judas queria era que Jesus matasse os fariseus. Os fariseus na época eram homens que distorcia a palavra de Deus, distorcia as escrituras para o seu próprio benefício. Na verdade, os fariseus na época eram os hipócritas, e na verdade Judas queria que Jesus combatesse os fariseus e também os cobradores de impostos, que naquela época eram muitos cobradores de impostos e cobravam impostos absurdos das pessoas mais pobres. Então, Judas achava que Jesus iria matar, combater os cobradores de impostos. Judas achava que Jesus iria matar e combater os fariseus. Então, foi por isso que Judas traiu Jesus, porque ele achava, ele queria que Jesus combatesse os cobradores de impostos e queria que Jesus combatesse os fariseus. Só que Jesus não. Você sabe que Jesus, ele é misericordioso. Jesus disse, quem é pela espada morrerá. A palavra diz que ele é o príncipe da paz, ou seja, ele é o príncipe da paz, ele não veio para guerrear com a espada, em nome do Senhor Jesus. A guerra que o Senhor Jesus veio para combater foi a guerra espiritual, a típica luta do mal contra o bem, a luta de Satanás a luta de Deus contra Satanás, a luta do Evangelho contra o paganismo, em nome do Senhor Jesus. As crenças, as religiões pagãs, as práticas do pecado, a luta do Evangelho contra o pecado. Essa era a luta que Jesus pregava. Essa era a luta, o combate que Jesus combatia. Então Judas não entendeu muito isso. Conclusão da história. Ele traiu Jesus com um beijo, ele chegou até os sacerdotes, que eram os fariseus, e ele disse para os fariseus aonde Jesus estava, e disse que iria mostrar para eles quem era Jesus através de um beijo que ele iria dar em Jesus. E com esse beijo, os fariseus iriam identificar quem era Jesus, que estava fazendo um grande rebuliço naquelas regiões lá, daquelas cidades, fazendo milagres, rebuliço que eu falo no bom sentido, né? Fazendo milagres, fazendo cura, diversos tipos de prodígio. E com isso os fariseus ficaram com medo de perder os seus postos, né? Os seus postos que eles tinham privilegiados no templo. Então eles decidiram matar Jesus, porque Jesus era uma ameaça para os fariseus, e Judas foi até os fariseus para, digamos assim, dedurar onde Jesus estava. E
ele se vendeu por algumas moedas de prata, de ouro, né? Se vendeu e os fariseus pagou a ele e ele mostrou Jesus onde Jesus estava. E chegando perto de Jesus, ele deu um beijo em Jesus e Jesus disse: Judas, com um beijo tu me trai, em nome do Senhor Jesus. Aí Judas depois seguiu o rumo dele, ficou um pouco sumido, digamos assim. E quando ele viu Jesus sendo crucificado, depois de um tempo, quando ele viu Jesus sendo crucificado, sendo condenado, ele se encheu de um grande remorso. Ele voltou lá nos fariseus e devolveu as moedas que ele recebeu para trair Jesus e falou que ele pecou porque ele traiu um sangue inocente, que era o Senhor Jesus. E os fariseus responderam: o que nós temos com isso? Isso é problema seu. E com isso ele saiu cheio de remorso e foi se enforcar, acabou se matando, não aguentou a culpa, não aguentou o remorso e se matou. O que eu entendo com isso? Judas, se ele pedisse perdão para Deus, talvez Jesus poderia até perdoá-lo. Se ele pedisse perdão de coração para Jesus, do jeito que Jesus é maravilhoso e misericordioso, Jesus podia até perdoá-lo. Mas Judas tem diferença de arrependimento e de remorso. Judas não se arrependeu, Judas teve um remorso, tem diferença. E com isso ele se encheu de culpa, se encheu de remorso, não aguentou o remorso, não aguentou a culpa e se enforcou. Então, meu irmão, entenda, minha irmã, que na vida nós vamos ser traídos e por pessoas muito próximas como Jesus foi. Mas Deus nos protege, nos guia e nos guarda. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Ele nos guia, ele nos salva e ele nos protege. Mesmo quando um homem nos trair, uma mulher nos trair, uma pessoa nos trair, Deus jamais nos trairá, em nome do Senhor Jesus. Ele é fiel à nossa vida. Jesus jamais nos trairá. Ele é fiel à nossa vida. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está no livro de João, capítulo 9, do versículo 35 até o versículo 40, que diz assim: a cegueira espiritual. Jesus ouviu que haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse Jesus: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. E alguns fariseus que estavam com ele ouviram-nos dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado algum. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Aleluia, glória a Deus. Eu venho falar aqui da cegueira espiritual, né? Jesus curou um cego, em nome do Senhor Jesus, um homem que era cego de nascença. Jesus curou ele e esse homem passou a adorar a Deus porque ele enxergou a Jesus, o Filho de Deus, em nome do Senhor Jesus. O homem, quando ele veio aqui na terra, ele se fez homem. E aquele cego passou a ver Jesus e passou a crer. E Jesus estava refletindo sobre
aqueles que enxergam e aqueles que não enxergam. E aqueles tipos de pessoas que não enxergam porque são verdadeiramente cegos de nascença ou teve algum acidente, algum problema no decorrer da vida e perdeu a visão. E aqueles tipos de pessoa, em nome do Senhor Jesus, que enxerga. Que enxerga muito bem. Mas só que é cego espiritual. Quando o assunto é espiritualidade, é completamente cego, cega, não crê nas coisas espirituais, não crê na palavra de Deus, não crê em Jesus Cristo, não crê em Deus. Ou seja, essas pessoas até enxergam, mas são cegas espiritualmente, em nome do Senhor Deus. É como diz aquele ditado, né? Um dito popular: o pior cego é aquele que não quer ver. Aleluia. O pior cego é aquele que enxerga, mas não quer ver. Não é aquele que não enxerga. O pior cego é aquele que enxerga bem, mas não quer ver. Não quer enxergar a realidade. De repente, uma situação que Deus já te mostrou diversas coisas já, de diversas formas, e você está insistindo, em nome do Senhor Jesus, em uma coisa que Deus já te mostrou que não é bom você insistir, que não é bom você continuar, e você está insistindo, ou seja, você está cego espiritualmente. Por exemplo, uma pessoa que não gosta de você e finge gostar de você. Deus já te mostrou várias vezes que essa pessoa não gosta de você, mas você insiste em ficar do lado dessa pessoa, você insiste em estar no meio dessa pessoa, ao redor desta pessoa. Isso é cegueira espiritual. Por exemplo, um ateu, uma pessoa que não crê em Deus. A palavra está aqui. Os milagres de Deus, de Jesus, foram revelados através das Escrituras. E quem lê a Bíblia, as Escrituras de Gênesis a Apocalipse, vai entender os milagres que Deus fez. Só que quem é ateu não crê, não quer enxergar. Enxerga, mas não quer enxergar a palavra de Deus. Não quer entender, não quer crer na palavra de Deus. Então, assim, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Então, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, ficar atento, ficar ligado, enxergar as coisas que Deus nos mostra, abrir os nossos olhos para a palavra de Deus, para as Escrituras. E quando Deus nos mostrar algo a respeito de alguma coisa, seja de uma pessoa ou de alguma coisa, que nós possamos tomar um posicionamento, em nome do Senhor Jesus, para que nós não venhamos se tornar cegos, mesmo enxergando, em nome do Senhor Jesus. Já imaginou você ficar cego mesmo enxergando? Tem muitas pessoas assim, que é cego, que enxerga, mas é cego. É o que essa palavra diz. Tem muitas pessoas que enxergam, mas é cego nas coisas espirituais. Como diz aqui o título, a cegueira espiritual. Existe a cegueira carnal, que é aquela cegueira que de fato faz com que a pessoa não enxergue nada, com que ela realmente perca a visão, ou por alguma enfermidade nos olhos, ou já é cego, cega de nascença, em nome do Senhor Jesus. E tem aquela cegueira que é espiritual, que é aquela pessoa que enxerga, mas não quer ver. Enxerga, mas não quer aceitar o que ela está enxergando. Então, que nós possamos refletir sobre esta palavra, que nós possamos tirar toda a cegueira espiritual das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família,
Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Em nome do Senhor Jesus. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra ela está no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 19. Apenas o versículo 1, em nome do Senhor Jesus. Livro de Apocalipse, capítulo 19, e o versículo 1, que diz assim, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertence ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Apocalipse é o conhecido como livro das revelações, né? João teve diversas revelações através do livro de Apocalipse, revelações profundas que Deus mostrou para ele, né? E aqui, na revelação que ele teve, em nome do Senhor Jesus, vozes clamavam a Deus dizendo: Aleluia, a salvação, a glória e o poder pertence ao nosso Deus. A salvação, a glória e o poder pertence somente a Deus. Somente a Deus, mais nenhum outro Deus. Você só vai ter a salvação. Você só vai ter a proteção. Você só vai ter as revelações, como Deus revelou no livro de Apocalipse para João, em nome do Senhor Jesus. Deus nos revela muitas coisas, Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos guia. Por quê? Porque Ele é o portador da salvação. Porque Ele é o portador de todo poder, de toda glória, de toda adoração. Devemos dedicar toda a nossa adoração somente para Deus, para mais ninguém. E também para o nosso Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que está sentado ao lado do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, e que também reina para todo sempre. Temos que adorar somente a Jesus e ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. E entoar louvores para Deus, louvores que adorem a Deus, louvores que exaltem a Deus, louvores que exaltem a Jesus, louvores cristocêntricos. Depois você pesquisa sobre louvores cristocêntricos, que você vai entender melhor o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Então eu venho te dizer que Deus é poderoso, Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. Sem Ele, nós não conseguimos fazer nada, em nome do Senhor Jesus. Sem Ele, nós não somos nada, em nome do Senhor Jesus. Ele cuida dos pequenos detalhes em nossas vidas. Ele cuida das coisas que nós nem damos importância e também das coisas mais complexas, das coisas mais importantes, de grande importância. Deus, Ele nos guarda, Ele nos guia, Ele nos protege, Ele está conosco o tempo inteiro. E como diz aqui, ó, aleluia! A salvação, a glória e o poder pertence
ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. A salvação, o poder e a glória pertence a Ele, somente a Ele. Sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós não conseguimos fazer nada. Aleluia. E o apóstolo João, ele teve diversas revelações no livro de Apocalipse, revelações profundas e revelações que somente um verdadeiro servo de Deus tem, em nome do Senhor Jesus. Livro de Apocalipse é conhecido como livro das revelações. É um livro profético, em nome do Senhor Jesus. E nesse texto aqui fala sobre as revelações, uma das revelações que João teve a respeito à vinda de Jesus aqui na terra, a volta dele, né? Do casamento do noivo com a noiva. O que é o noivo? O noivo é Jesus Cristo e a noiva é a igreja, ou seja, o noivo vem em busca da noiva. Isso é profético. Jesus vem em busca da igreja para levar a igreja para o reino dos céus, naquele grande dia do arrebatamento, em nome do Senhor Jesus. Então foi através dessa revelação, foi sobre isso que essas revelações está falando em livro de Apocalipse, capítulo 19, sobre a volta de Jesus aqui na terra para buscar a igreja e para levar para o céu. E numa dessas revelações que ele teve, ele disse assim: depois disso ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Isso foi a revelação que João teve, de uma multidão de pessoas proclamando o nome de Deus, em nome do Senhor Jesus. Não só pessoas, espíritos, anjos, em nome do Senhor Jesus. No reino dos céus, ele teve as visões do reino dos céus, de pessoas, de uma multidão de pessoas clamando a Deus na vinda do nosso Senhor Jesus aqui na terra. Isso ele teve essa visão há anos atrás, há mais de 4.000 anos atrás. E isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. A vinda de Jesus vai acontecer para que a palavra se cumpra, em nome do Senhor Jesus. Há muitos anos atrás, o rei Davi, o salmista Davi, teve a revelação da vinda de Jesus aqui na terra. Quando ele veio pela primeira vez aqui na terra, que foi quando ele foi crucificado, se você ler o Salmo 22, você vai perceber que Davi está descrevendo o que iria acontecer com Jesus, que ele iria ser crucificado, que ele iria ter as suas vestes lançadas à sorte, que ele iria ser coroado com coroa de espinhos. O Salmo 22 fala sobre isso, ou seja, fala de uma coisa que só aconteceu anos depois. Então o livro de Apocalipse também é a mesma coisa. Toda a Bíblia é a mesma coisa. Fala de coisas que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Pode ter certeza disso. A vinda do Senhor, a volta do Senhor Jesus é uma coisa muito certa. Ele vai voltar para buscar a igreja e que nós possamos subir junto com ele e louvar ele lá naquele grande dia, eternamente no reino dos céus, junto com os anjos e os querubins e os serafins adorando a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa foi a palavra de hoje, Apocalipse capítulo 19, versículo 1. Depois você medita no capítulo 19 de Apocalipse, que você vai entender mais sobre as revelações que o apóstolo João teve. Então, vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter me assistido até agora, tá? Muito obrigado mesmo de coração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir, em nome do Senhor Jesus. E tchau.